Fala pessoal, Paulo Musi aqui para um Musi Responde e a gente vai falar sobre 4 dicas rápidas se você quer hipertrofia. Segura aí. A sua 100% evoluiu. A sua proteína de todos os dias. Qual é a sua meta? Antes de continuar, clica aí para você se inscrever no nosso canal, deixa o seu comentário se você ficou com dúvida de alguma coisa. E claro, se você gostou do conteúdo, só clicar no curtir, que a gente cresce junto, vocês acompanham a gente e a gente segue aquilo que são as curiosidades de vocês. Mas vamos lá, vamos falar diretamente. Dicas sobre hipertrofia, 4 dicas rápidas. Vamos falar uma sobre alimentação, vamos falar uma sobre treinamento, vamos falar uma sobre hormônios e vamos falar uma importantíssima sobre estilo de vida. Tá? Começando com a alimentação. Alimentação, se você quer ganhar massa muscular, você precisa entregar muita caloria. Só que não adianta entregar caloria de qualquer jeito. Se vocês perceberam que toda vez que vocês tentaram comer muito para ganhar músculo, vocês ganharam gordura, então vocês já são versados no assunto e sabem que aquilo que eu estou falando para vocês é fato. Existem 3 formas de você tentar garantir que a tua rotina alimentar ela dê certo. Uma das coisas que um nutricionista faz para você na primeira consulta é justamente acertar essas 3 formas iniciais. Então presta muita atenção, porque isso é uma coisa que vai fazer diferença para você, tanto agora quanto no futuro da sua organização alimentar. Primeira coisa é você ter o que a gente chama de janela alimentar. O conceito de janela alimentar, ele está aplicado hoje mais famosamente no que são as técnicas de jejum intermitente. Não é isso que nós estamos falando. Não vamos falar de jejum, nós vamos falar de janela alimentar. Hoje existe uma série de indícios, uma série de evidências que mostram que se você tiver um horário fixo para começar a comer e um horário fixo para terminar sua última refeição, simplesmente por ter essa janela alimentar, o seu organismo ele já funciona melhor. E por que acontece isso? Acontece isso por você regular o que são os clocks do seu organismo. Você sabe que as células do seu corpo, elas têm genes que determinam o momento de trabalho de cada órgão. Sendo assim, o intestino tem um momento, o fígado tem um momento, o músculo tem um momento, o cérebro tem um momento, e o cérebro é muito especial porque ele tem um negócio chamado núcleo supraquiasmático que mostra para o teu organismo, ou pelo menos para o teu sistema nervoso central, o que é dia e o que é noite. E que, teoricamente, dia, hora de alimentar-se, noite, hora de terminar a sua fase alimentar do dia. E se você consegue sincronizar esses clocks usando a técnica de janela alimentar, você consegue criar essa rotina. Só por isso você já tem uma facilidade de metabolizar melhor a energia que você está consumindo. Segundo item dessa primeira avaliação é o que a gente chama de fracionamento alimentar. Um nutricionista, ele não só cria várias refeições no dia. Por quê? Porque normalmente isso é um aumento de frequência alimentar, mas ele também faz com que isso tenha quantidades que sejam passíveis de serem metabolizadas. Imagina que toda vez que você faz um spike de energia, numa dieta de, por exemplo, 3.000 calorias, você cria uma refeição que tenha 2.000. Ela é metabolizada de um jeito diferente do que as outras refeições. Você pode falar, mas isso é óbvio, que tem mais caloria. Imagine que nosso corpo ele tem um gargalo para lidar com uma quantidade de energia por vez. E esse gargalo é em torno de 700 quilocalorias. Então, isso que ultrapassou esse gargalo, ele vai se tornar facilmente fonte de você ter recursos para fazer adipogênese, para fazer gordura. Então, para você evitar esse gargalo e para você conseguir desenhar mentalmente, pensa o seguinte, eu tenho um copo d'água de 300 ml, eu tenho uma garrafa de Coca-Cola de 2,5 litros. Eu quero colocar o conteúdo desse copo dentro da garrafa. O que vai acontecer se eu pegar esse copo e virar ele em cima da garrafa? Exatamente isso, eu vou dar um banho de água na garrafa e não vou conseguir colocar quase nada da água que está dentro do copo dentro dela. Por quê? Porque a garrafa tem um gargalo. Esse gargalo energético no nosso organismo, que faz com que seja difícil da gente conseguir absorver grandes quantidades de energia no mesmo tempo, é o que a gente chama de captação periférica da glicose. E isso é controlado ou é co-controlado por uma coisa chamada resistência periférica à insulina. Logo, o fracionamento alimentar, ele ajuda você a consumir grandes quantidades
de calorias, porém de uma forma que o seu corpo consegue metabolizá-la. Fazendo a metáfora da garrafa de Coca-Cola, o que é isso? Significa que eu estou pegando a garrafa de Coca-Cola e eu estou derramando na velocidade que eu estou conseguindo acertar naquele gargalo. Última dica sobre o que é esses 3 processos iniciais do ajuste alimentar. É você fazer uma coisa que chama horizontalização das calorias, tá? Por que isso é importante, pessoal? Porque cada vez que você diminui o número de refeições, entenda, se eu faço 2, se eu faço 4, se eu faço 6, você tem uma tendência a acumular essas calorias. Isso parece muito com o que a gente acabou de falar, que é o fracionamento, mas o fracionamento, o que ele faz? Ele faz com que você não crie spikes de calorias. E a horizontalização? Ela faz com que você também não crie vazios de caloria no meio da sua janela alimentar. Isso quer dizer o quê? Que se você faz, por exemplo, refeições de 700 quilocalorias, né? Se você colocar uma refeição de 150 quilocalorias ali no meio, você também vai criar um problema, porque o teu organismo ele vai perceber que existe uma ausência da energia que ele precisa. E o que ele vai fazer em relação a isso? Ele vai responder para você com fome, e você vai sentir fome. E toda vez que você sentir fome, o seu organismo está entrando em estresse metabólico. E esse estresse metabólico, ele vai fazer 2 coisas. Primeiro, você responder de uma forma mais visceral, mais de uma iniciativa mais não ponderada a esse alimento e vai fazer com que você crie uma, entre aspas, modificação do seu funcionamento orgânico para que você altere aquilo que é a sua capacidade de gasto de energia para uma reserva de energia. E isso vai fazer com que a próxima refeição, depois dessa refeição diminuída, ela tenha a tendência de ser reservada e não gasta. Então, 3 coisas. Vamos relembrá-las. Primeira é a gente fazer a janela alimentar. Segundo, fracionamento alimentar. Terceiro, horizontalização alimentar. Então essas 3 coisas, elas fazem parte do que? A primeira abordagem que o nutricionista faz com você. Evidente que um nutricionista vai fazer muito melhor porque ele tem muita mais habilidade para fazer isso. E por isso que eu falo para vocês, consultem sempre um nutricionista. Isso não é falácia, pessoal. O cara está acostumado a fazer isso, estudou para fazer isso, está treinado a fazer isso, tem experiência a fazer isso. Por que que você, que nunca fez isso na vida, vai teimar em querer fazer para você? Esse é o caminho do bom senso, tá? Então, essa é a ideia. Agora vamos falar de treinamento, dicas sobre treinamento. Pessoal, o que vocês precisam entender para o treinamento de objetivo hipertrofia? É que ele não é um treinamento de habilidade específica, ou seja, você não vai treinar resistência, você não vai treinar força, você vai treinar tudo que inclui essas 2 habilidades e o que está no meio delas. Se você não tiver flexibilidade, você não cresce. Se você não tiver força, você não cresce. Se você não tiver resistência e endurance, você não crescerá. Você precisa equilibrar isso. E é importante você entender um conceito que os treinadores falam e fazem, que chama-se periodização ondulatória. Você tem uma variação do que é o estímulo e muitas vezes isso acontece dentro do treino. Por isso que é tão difícil você falar dentro do fisiculturismo em microciclo de choque, microciclo regenerativo, porque essas coisas elas são feitas normalmente à medida que a pessoa está treinando. Então, o que é um treinador especialista em culturismo? É um sujeito que consegue fazer o diagnóstico imediato da condição de realização de trabalho do indivíduo. Entenda, um treinador focado em fisiculturismo, ele tem um único exclusivo objetivo, fazer com que você aumente progressivamente a quantidade de trabalho realizado na musculação. Se você, por exemplo, quer colocar muita carga e você mata o seu músculo, você já perdeu aquele treino. Por quê? Você não tem mais capacidade de realizar trabalho eficiente. É aquela situação, por exemplo, quando você está comendo, você está com muita vontade de comer alguma coisa, você come muito rápido, você enche o estômago rapidão. Isso acontece quando você vai no restaurante, você está morrendo de vontade de comer um bife à parmegiana, só que o bife à parmegiana demora 40 minutos para ficar pronto. Você faz o quê? Enche a barriga de pão do couvert. E aí o que acontece? Você não aguenta comer o bife à parmegiana. Assim é no treino quando você quer fazer força pra caramba. Você faz força pra caramba nas primeiras 3, 4, 5, 6 séries, talvez. E cadê as outras que você precisa para garantir um volume eficiente de hipertrofia? Entendeu que você vive queimando a largada? A resistência já é outra coisa. A resistência ela diz sobre a sua capacidade de repetir um movimento.
E você precisa disso para ganhar massa muscular. Por quê? Porque o tempo sob tensão, ou seja, quantas vezes o seu músculo sente que existe tensão atuando na fibra, ela faz com que você tenha estímulo hipertrófico. O problema de tudo isso é que se a tensão é muito baixa, o tempo fica muito longo. E esse tempo longo, ele não consegue criar uma intensidade de estímulo suficiente para sinalizar hipertrofia muscular. Tudo bem, você vai ter tônus, você vai ter alguma rigidez, alguma força, assim como, por exemplo, um atleta que é endurancista, um triatleta, um maratonista, ele tem algum tônus muscular, mas nunca será como um fisiculturista, porque a natureza do estímulo muscular é diferente. E como que faz para você entender dessa forma de organização do treino? Bom, você tem que estudar, aliás, tudo isso tem que estudar, mas calma que a gente vai falar isso em estilo de vida. Então, do ponto de vista de treinamento, você entendeu o que você vai fazer? Você vai, entre aspas, esticar o chiclete. Se você está com uma técnica de treino que impede com que você treine mais de 30 minutos ou 40 minutos com eficiência, ou seja, sentindo o que é a contração muscular, conseguindo dissipar essa energia no músculo, fazendo com que você perceba a fadiga localizada que existe quando você treina um segmento em especificidade, significa que você não está aproveitando 100% da sua capacidade hipertrófica. O problema, pessoal, é que para você mudar no meio do caminho, também demora. Então, sempre que você muda de estilo de treino, porque você está trabalhando ou exclusivamente força ou exclusivamente endurance, existe um tempo necessário à adaptação a esse estímulo. E quanto tempo isso demora? Entre 10 e 12 semanas. E nesse período, o que você pode assistir acontecer? O seu físico piorar, principalmente nas primeiras 4 semanas. Logo, é muito difícil para a gente que deseja ter uma hipertrofia muscular satisfatória observar que essa mudança de estímulo ela pode ter uma reação aguda que seja negativa. E a gente precisa entender, pessoal, que existem respostas agudas e respostas tardias a qualquer coisa que a gente faça, seja exercício físico, alimentação, ou seja, até medicação em relação a tratamentos. E se você busca respostas muito rápidas, que tenham respostas agudas milagrosas, o que vai acabar acontecendo é que você vai ter que lidar com respostas tardias que são insatisfatórias, como você está lidando agora, né? Você achou que era só fazer força pra caramba, e falha, o que aconteceu? Tá morrendo na praia, teu braço não passa de 39, né? Você tá lá com o peso estagnado, 87, 87, 87, aí passa o final de semana, você ganha 87,1, né? No meio da semana você já tá com 86,900, e aí você tá louco da vida. Mas vai dar certo, você só tem que dominar esses conceitos. E para você entender como que, entre aspas, estica o chiclete, né, como que faz para o teu corpo conseguir realizar mais trabalho, aí é uma coisa muito mais elaborada, que você vai ter que estudar onde os treinadores estudam. E eu vou deixar uma dica importante para vocês aqui, tá? Parte hormonal. Parte hormonal, pessoal, é como o americano fala, é um conundrum, né? Ele é uma coisa extremamente complexa e de resolução imprecisa. Você pode ter qualquer desfecho. Agora você tem que entender do que é conceito. Pensa o seguinte, quando a gente fala, quero aumentar a velocidade do meu metabolismo, ganhar massa muscular faz parte do seu metabolismo? Faz. Perder gordura faz parte do seu metabolismo? Faz também. E ganhar gordura? Faz também. E o grande problema é quando você fala acelerar a velocidade metabólica, se você faz alguma coisa que é contra aquilo, que é o ajuste que o seu corpo precisa para ganhar massa e perder gordura, aquilo vai contar mais forte também. Imagina um carro que está andando a 60 por hora no trânsito de uma cidade, como São Paulo. O que vai acontecer se você se deparar com uma curva grande na sua frente? Seu carro consegue fazer essa curva. E se você estiver a 200 por hora? Na reta, tudo bem. Só que quando você atingir essa curva, provavelmente você vai passar reto nela. Então, toda vez que você, entre aspas, hormoniza, aquilo que faz mal, faz o triplo de mal para aquilo que é o seu objetivo de resultado. Mas existem padrões de reserva de gordura e que os hormônios eles modificam. Então pode ser que você não reconheça esse padrão a tempo. Porque o hormônio ele não faz você queimar mais gordura, ele faz você mudar o lugar de estoque. E quando você muda o lugar de estoque, muitas vezes você acha que você está emagrecendo e não.
você só está empurrando gordura para debaixo do tapete. E isso é um problema, porque a hora que você notar, você vai fazer o quê? Tirar aquele hormônio para tentar reverter? Entendeu como a coisa fica difícil? Esse é um assunto que eu só quero que você pense nesse conceito. Se aumentar a velocidade metabólica é bom, e se o ganho de gordura é uma coisa que também vai sofrer ação do que esse aumento de velocidade metabólica, você não acha que você vai ter muito mais dificuldade para organizar essa tua rotina, que já está sendo feita mais ou menos com aquilo que você colhe daqui ou dali da internet? Você percebe? É o carro que está a 200 por hora numa pista que ele tinha que estar a 60. A primeira curva que tiver, você vai ter problema. Então, se você não tiver uma dieta bem ajustada, se o seu treino não está muito bem precisamente adequado, o que vai acabar acontecendo com você é que toda essa rotina que você acha que você está se esforçando o suficiente, porque a gente sempre acha que a gente está se esforçando o suficiente, ela vai cair por terra. Entenda, eu não quero te desanimar, eu quero te iluminar. Então, a dica final, que é sobre estilo de vida, é: onde eu vou estudar isso? Primeira coisa que eu digo para você: não olhe artigo científico, porque você não tem conhecimento para isso. Pensa que eu nunca estudei engenharia na minha vida. Só que aí eu decido que eu vou contratar um engenheiro e uma equipe de obra para construir a minha casa. No dia seguinte eu chego para o engenheiro e falo assim: olha, eu fiz uma pesquisa na internet, eu olhei sobre concreto armado e eu quero que a casa seja de concreto armado, porque eu li 20 pesquisas no PubEng, deve ter alguma coisa assim, né? E lá está escrito que concreto armado é o melhor material de todos. E dane-se se eu sou médico e você é engenheiro, você vai fazer aquilo que eu vi no artigo científico. Entenda, para você entender o que é um artigo científico, você tem que ter a base, e a base você não acha no artigo. A base você acha nos livros textos. Então você sempre começa a estudar por um livro texto, porque senão você vai falar e fazer bobagem. Porque um artigo científico, ele é uma evidência que tem um peso. Esse peso é o nível de impacto que ele pode ter. E muitas vezes, pessoal, se você não sabe muito de metodologia do estudo científico, você pode pegar um artigo que tem uma conclusão completamente diferente daquilo que é o que de fato foi medido naquele artigo. Tá duvidando de mim? Tudo bem. Clica aí no Google, coloca retratações em 2019, 2021 e 2020. Sabe o que é uma retratação? É um artigo científico que tem que ser removido. Por quê? Porque ele foi escrito errado. Tá? E vocês vão ver um número de retratação que existe. Por isso, não acredite nas coisas cegamente e tenha um livro texto para você se informar. Tá? Dessa discussão de hoje, quais são os livros textos que eu recomendo para vocês? Bora ver? Olha só, para falar tudo isso, rapidinho, 10 minutos, foi essa pilhazinha, foi 30 centímetros de informação, um palmo do tio Muzi. Vamos lá, e aí eu vou falar para vocês a última dica, que é a dica da vida. Bom, pessoal, bem-vindos agora à minha sala de atendimento, ao meu consultório. Então aqui vocês veem meus livros, vocês veem memórias minhas e tem algumas coisas que eu gosto muito e que sempre me traz muita satisfação de ver. Eu não sei se vocês roubaram os crachás das suas formações, mas como o crachá era meu e tinha minha cara, é lógico que eu peguei para mim. Então aqui tem o meu certificado de ortopedia, meu certificado de medicina esportiva, tem o meu diploma da IFBB, que é uma coisa diferentíssima, né? Não é uma coisa tão comum assim. O meu título de especialista, tem as medalhas que eu recebi, tem coisas que eu gosto de ter por perto para eu sempre me lembrar das coisas legais que eu fiz. Porque a gente tem uma história e porque formar uma história é importante. Mas o importante é que você tenha coisas na sua frente que te lembrem e que te estimulem você fazer aquilo que você precisa fazer para você ser completo naquilo que você se propôs a trabalhar, tá? E uma delas, pelo menos para mim, é uma biblioteca. E isso é um sonho muito antigo e eu estou colocando todos os meus livros aqui na minha sala. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu me estimulo a sempre olhar essas coisas e ter um clima favorável para o estudo.
Ué, se você está na praia, você vê todo mundo de biquíni, você faz o quê? Você põe uma roupa de banho, você põe uma sunga, você põe pelo menos um shorts. Se você vai no restaurante e vê todo mundo pedindo um determinado prato, você vai ficar curioso, você vai querer ver aquele prato também. Se você está num lugar que tem livro, você vai querer o quê? Dormir? Jogar videogame? Não, você vai querer ler aquilo que está na sua frente, ou você vai lembrar das dúvidas que você tem. Porque quantas vezes vocês já tiveram dúvidas e esqueceram que aquilo é uma dúvida e deixaram de estudar porque vocês iam estudar, mas aquilo sumiu. Aqui não. Aqui eu olho isso o dia inteiro. E sabe o que é mais legal? É imaginar que tudo isso daqui cabe de algum jeito aqui dentro. E o que é interessante é que toda vez que eu olho para cada livro desse, às vezes eu lembro um assunto e esse assunto me lembra um determinado tema, que me lembra um texto, que me lembra alguma coisa que é importante para mim no dia a dia. E de fato, é muito louco, porque eu olho e assim, falo, cara, tudo isso cabe aqui, meu, o que é isso? Algum tipo de HD, né? Mas é o tempo, pessoal. E vocês têm que entender que não foi uma coisa que eu estudei do dia para a noite. Eu não peguei e estudei em um mês isso. Pensem que eu sou formado desde 2004, há 16 anos, a idade de alguns de vocês, se bobear. Pensa que durante a faculdade eu já estudava isso, pelo menos o que era disponível. E tem livros meus aqui da faculdade, como por exemplo, olha que tadinho, meu Cisinho Herbert aqui, de ortopedia e traumatologia, né? Ele ainda é da época da faculdade, ele está aqui, faz parte da minha história. Depois desse, eu ainda comprei mais 2, eu comprei as edições seguintes, né? Então estão aqui, é o mesmo livro, mas as edições seguintes, tá? Então é isso. Agora, vamos dar as dicas para vocês, onde vocês vão estudar. Vamos deixar isso aqui. Bom, primeira coisa a gente falou de nutrição, certo? Certo, muito certo. As dicas são 4, na verdade. Então, da parte médica, tratado de nutrologia, para você saber o básico. Da parte esportiva, nutrologia esportiva, do professor Carlos Alberto Verutsky. Então vamos guardar aqui aonde eles são. A minha parte de nutrição e nutrologia é aqui. Pronto. Eu tenho uma parte minha que é nutrição e nutrologia. Esse daqui é o livro que eu fiz junto com o Renato Augusto, então é um livro de emagrecimento. Ele fica aqui. Bonitinho. Eu gosto de colocar livro por ordem de tamanho, não pergunta por quê, mas é uma classificação. Nutrição e metabolismo aplicados à atividade motora. Lancha Júnior, isso daqui é um clássico, pessoal. Então ele fica bonitinho aqui, do lado do Verutsky. Show, né? Metabolismo, aí 2. Vocês são super curiosos, né? Então, Testosterona, do professor Alexandre Hall. Esse livro, pessoal, é o livro mais completo sobre o tema que existe, tá? Esse aqui. Então tá aqui, do lado do meu Lúcio Vilar, Desafios em Endocrinologia. E claro, o livro-texto de Endocrinologia Clínica, Lúcio Vilar, tá? Aqui que eu estudo metabolismo. Eu tenho outros livros, lógico, né? Mas o meu livro base, e assim, vocês veem, eu tenho a 6ª edição, saiu a 7ª edição, eu comprei a 7ª edição, né? Eu vou guardando edição a edição, por quê? Porque são as atualizações. E o livro de treinamento? Pessoal, eu vou indicar para vocês um livro rápido de ler, que é o livro do Belmiro de Sales, Métodos de Treinamento para a Força e Hipertrofia, da Prática à Teoria. Esse livro do Belmiro é uma joia, porque ele começa desde o que é história. Então, na apresentação, ele fala de história, ele fala do Mr. Olímpia, que vocês cuidam, que vocês gostam pra caramba, até as técnicas de intensificação, tá? Então tá aqui o meu de Sales, junto com outros livros relacionados a treinamento, e ele sempre fica na frente, porque ele é o primeiro que eu consulto quando a ideia é estudar algum tipo de tema específico. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. A dica sobre a vida é que vocês têm que ter um tipo de atitude que faça vocês terem vontade de fazer as coisas que vocês precisam. Percebe aquele dia que você não está afim de treinar, mas aí você dá um gásinho, você vai até a academia
e você, de repente, no meio do seu esforço, você está cansado, você não está afim, mas, cara, você começa a ter vontade de treinar e começa a ficar gostoso treinar. Por quê? Porque aquele clima, ele te invade, porque aquele clima, ele te faz sentido. Então, é natural que, naquela situação, você faça aquilo. Então, vocês estão vendo uma estante aqui, mas isso também é uma programação mental. Porque toda vez que eu sento aqui, eu olho alguma coisa, ou eu lembro algo que eu preciso estudar, ou eu pego alguma coisa por impulso e descubro que tinha alguma coisa que eu não conhecia, ou porque eu tinha passado batido naquele tema, porque eu tinha estudado com pressa, ou porque eu tinha estudado com sono, ou então porque era simplesmente uma parte do livro que eu acabei pulando. Isso acontece. Do mesmo jeito que você se estimula em treinar chegando na sua academia, você vai se estimular a estudar se você colocar simplesmente uma estante no seu quarto e organizando seus livros bonitinho. Isso, infelizmente, num computador, você não consegue fazer, você não consegue olhar para essas coisas. O nome dessa técnica chama de âncora. Por quê? Porque ela te prende a atenção naquilo que você precisa fazer. Mais do que algo que eu gosto de ver, algo que eu gosto que me faz bem porque é um sonho que eu tenho, fazer uma biblioteca bacana de medicina, né? Eu tenho essa questão de ter essa âncora importante. Através dela, eu consigo lembrar ou consigo me estimular a fazer as coisas que eu preciso e gostar mais ainda do que eu gosto. Porque não é verdade? Você não gosta muito mais daquilo que você domina? Pois é, e eu espero que você domine hipertrofia, que você domine musculação, tá? Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu curtir, deixa o seu like pra gente, porque ele é importante pra gente saber que você está interagindo com a gente. Se você tem dúvida, deixa nos seus comentários, eu sempre leio os comentários, nem todos eu respondo, vou falar a verdade, tá bom? Às vezes eu dou uns tabefe, porque vocês me conhecem o jeito, eu sou meio jeitão mesmo, meio brutamonte, porque, afinal de contas, né, eu sou ortopedista, então eu sou assim para qualquer coisa, tá bom? E claro, sem brincadeira agora, se inscreva para você participar do nosso canal cresce e você cresce junto porque a gente produz mais conteúdo para você e liga as notificações para saber quando a gente produz. Tá bom, pessoal? Um beijo para vocês, fiquem bem, curtam muito essa oportunidade que vocês têm e a gente está aqui, sempre à disposição de vocês. Até a próxima.